Meu marido se foi em um acidente. Agora a mãe dele quer roubar meu filho. Parte 1. Eu nunca imaginei que a vida pudesse virar de cabeça para baixo tão rápido. Há 6 meses perdi meu marido, Carlos, num trágico acidente de carro. Ele era meu amor, meu companheiro, e agora, de repente, me vejo sozinha com nosso pequeno filho, Lucas. A dor da perda ainda é tão viva que parece que foi ontem que eu o vi sorrindo para mim, enquanto agora a saudade aperta a cada amanhecer. Logo após o funeral, quando eu ainda tentava encontrar forças para cuidar de Lucas e seguir em frente, minha sogra começou a se manifestar. No começo, as palavras eram sutis, disfarçadas de preocupação. Ela dizia: minha filha, eu sei que está difícil, mas talvez seja melhor se o Lucas tiver um ambiente mais estável, com alguém que possa cuidar dele de verdade. Eu sempre acreditei que mesmo após a tragédia, o amor e a união seriam suficientes para nos manter juntos. Mas aos poucos comecei a notar uma mudança na maneira como ela falava. Durante as conversas de família, enquanto eu tentava me apoiar na memória de Carlos, ela sempre insinuava que talvez eu não estivesse apta a cuidar de Lucas sozinha. Você é uma mulher forte, mas às vezes a gente precisa de alguém mais experiente, dizia, com um tom que escondia malícia. Eu sentia uma raiva silenciosa crescer dentro de mim, mas também uma dúvida angustiante. Será que de alguma forma, eu realmente não conseguiria oferecer o melhor para o Lucas? Enquanto luto para me reerguer e manter a memória de Carlos viva, essa nova ameaça parece querer roubar não só a segurança que eu tanto me esforcei para construir, mas também o amor que eu tenho pelo meu filho. Aquela voz insistente, sempre cheia de conselhos mal disfarçados, me fazia questionar minhas próprias capacidades como mãe. Agora, com a vida ainda tão bagunçada e a sombra dessa interferência pairando sobre nós, sinto que tudo está prestes a mudar. E enquanto tento encontrar um caminho, me pergunto como vou conseguir enfrentar essa nova batalha e proteger Lucas, a prova viva do meu amor e da nossa história. Parte 2. Após o funeral, a dor parecia insuportável, mas eu sabia que precisava ser forte pelo meu filho. Nos dias que se seguiram, enquanto ainda tentava aceitar a perda do homem que amei, algo inesperado começou a acontecer. A mãe do meu marido, Dona Helena, passou a frequentar a nossa casa com uma insistência que beirava a obsessão. Ela dizia que queria ajudar a cuidar do pequeno e a cada visita, fazia comentários sobre como seria melhor se ele ficasse sob seus cuidados. Eu, ainda em luto, achava que ela só queria ser solidária. Porém, logo percebi que suas intenções iam muito além de um apoio carinhoso. Em uma tarde, enquanto eu estava ocupada com as contas e tentando organizar a rotina caótica sem o Ricardo, Dona Helena começou a falar sobre planos futuros para meu filho. Com uma voz cheia de autoridade e sem qualquer empatia, ela comentou: você sabe, querida, quando a criança crescer, eu posso cuidar dele melhor do que você. Ele precisa de uma mãe de verdade, e você tem passado por tanta dor. Cada palavra era como um golpe. Aquela velha que sempre se achou a dona da situação, que me tratava como se eu fosse incapaz, agora estava tentando tomar o controle da vida do meu filho. Eu sentia uma raiva contida e uma tristeza que misturava o luto com a sensação de traição. Enquanto Dona Helena falava, eu tentava me recompor, mas dentro de mim, a indignação crescia. Não era só a perda do meu marido, mas agora a ameaça de ter o meu filho arrancado de mim por uma mulher que sempre me desprezou. Eu sabia que precisava proteger o que é meu, mas a incerteza me corroía. A cada visita, ela insinuava que sem o Ricardo, eu não conseguiria manter tudo sob controle. E assim, naquela tensão silenciosa, comecei a planejar. Se ela achava que sabia o que era melhor para o meu filho, eu iria mostrar a todos que eu era a única que realmente podia cuidar dele. Mas no fundo, a dúvida persistia. Como enfrentar essa invasão sem me perder ainda mais nessa tempestade de dor e traição? Parte 3. O tempo passou, mas a luta por meu filho não ficou mais fácil. Cada vez que eu pensava que as coisas iam melhorar, alguém vinha para me lembrar de como minha vida se transformou em um campo de batalha. No meio dessa guerra familiar, algo inesperado aconteceu. Eu conheci Hugo. Ele apareceu em minha vida de forma meio acidental no trabalho. Era um novo colega, sério, simpático, mas com uma energia que parecia entender exatamente o que eu estava passando. Nos primeiros dias, nada parecia indicar que ele fosse mais do que um simples colega de trabalho. Porém, com o tempo, as conversas se tornaram mais frequentes. E com elas, um apoio que eu nunca imaginei precisar. Ele soube ouvir como ninguém, e foi uma das poucas pessoas que, ao invés de me questionar sobre as minhas decisões, apenas me ajudou a entender o que eu queria para o futuro. Claro, eu nunca quis que ele fosse uma válvula de escape, mas Hugo me fez perceber que talvez eu não precisasse enfrentar tudo sozinha.
Ele não tentou me convencer de nada, mas suas palavras e atitudes começaram a fazer uma diferença grande na minha vida. Em um daqueles dias difíceis, onde a pressão da disputa pela guarda de meu filho estava mais intensa, Hugo apareceu para me dar um apoio inesperado. Ele estava lá, pronto para me ajudar sem pedir nada em troca. Seus gestos de gentileza me fizeram questionar o quanto eu estava me permitindo viver a vida que merecia, longe da dor e das manipulações da família de meu falecido marido. Ainda estava muito presa aos traumas do passado, mas Hugo estava lá para lembrar que havia algo de bom que podia surgir, mesmo quando tudo parecia perdido. Isso me fez refletir mais sobre o futuro, sobre o que eu estava fazendo pela minha própria felicidade. Parte 4. Depois de tudo que vivi, a situação só piorou. Minha mãe do meu ex, a sogra de fato, estava decidida a levar meu filho embora. A tensão na família já vinha crescendo, e a situação se agravou quando descobri que ela estava usando de todos os artifícios para me pressionar a entregar a custódia. Foi então que resolvi procurar ajuda oficial, pois sabia que sozinha, não conseguiria enfrentar essa batalha. Num dia cinzento, enquanto tentava organizar meus pensamentos, recebi uma ligação da delegacia local. Um policial de voz calma explicou que uma denúncia anônima havia sido registrada contra a mãe do meu ex. Segundo relatos, ela teria tentado, de forma irregular, levar meu filho para outra cidade sem o meu consentimento. O policial disse que estavam iniciando uma investigação e que me chamariam para prestar depoimento. O coração acelerou e mesmo com a raiva acumulada senti um misto de esperança. Finalmente alguém estava ouvindo e levando a sério a situação. Fui à delegacia com todas as provas que reuni. Mensagens ameaçadoras, testemunhos de familiares que haviam presenciado conversas e até registros de ligações suspeitas. Cada detalhe cuidadosamente anotado era uma arma para que a justiça fizesse valer o meu direito de cuidar do meu filho. Durante a audiência, o policial foi direto ao ponto, deixando claro que o caso seria analisado e que qualquer tentativa ilegal de alterar a custódia seria punida com rigor. Minha mãe do meu ex, que até então vinha se achando esperta, foi intimada a comparecer. Eu pude sentir o clima tenso, a pressão de saber que tudo estava prestes a mudar. Saindo da delegacia, ainda com a adrenalina a mil, percebi que a luta estava apenas começando. O apoio da polícia me deu forças, mas a incerteza sobre o futuro me consumia. Será que essa intervenção oficial vai me ajudar a manter meu filho comigo e finalmente, por fim, essa disputa que me destruiu por dentro? Ou será que, mesmo com a justiça ao meu lado, as feridas desse processo serão difíceis de curar? Parte 5. As coisas continuaram a piorar de um jeito que eu jamais imaginei. Depois da intervenção policial e da descoberta das intenções obscuras da mãe do meu falecido marido, a situação ficou insustentável. Minha vida, que já estava mergulhada em dor, começou a se transformar num verdadeiro pesadelo. Logo após a audiência no tribunal, onde tentei defender meus direitos e preservar a guarda de meu filho, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe dele, dizendo que não aceitaria a decisão e que, se fosse preciso, ela faria de tudo para ter meu filho sob sua proteção, como se ele sempre fosse o filho perfeito e eu nada mais do que uma obstinada arruinando o futuro dele. Suas palavras gelaram meu sangue. Ela insistia que, por ser a mãe biológica dele, meu filho pertencia de alguma forma a ela. No meio de tudo, o novo homem que havia entrado na minha vida também começou a se envolver. Esse cara, Tiago, apareceu justamente quando as coisas já estavam críticas. Ele se mostrou solidário, querendo ajudar, mas aos poucos sua presença só complicava mais a situação. Enquanto eu tentava equilibrar as emoções e lidar com a pressão judicial, Tiago insistia em que eu deveria abrir mão de tudo por um novo começo. Eu, porém, não conseguia aceitar que ele substituísse o pai do meu filho, mesmo que ele estivesse morto, e que agora, a avareza e a ganância da mãe dele ameaçassem roubar a minha única fonte de felicidade. A cada dia as ameaças e as manobras da ex-madrasta aumentavam. Cartas anônimas, ligações ameaçadoras, visitas inesperadas na minha casa. Tudo isso se somava à pressão interna e à sensação de que ninguém, nem mesmo o sistema judicial, estava realmente me protegendo. Agora, com as investigações em curso e a tensão aumentando, sinto que meu mundo está prestes a desmoronar por completo. E a pergunta que me persegue, enquanto tento encontrar forças para lutar por meu filho, é: será que eu conseguirei, de verdade, proteger a vida e o futuro do meu pequeno, sem deixar que essa inveja e essa ganância tomem conta de tudo? Parte 6. Depois de meses de brigas silenciosas, conversas amargas e investigações pessoais, cheguei àquele ponto crucial. A justiça precisava intervir. Já não era possível conviver com a pressão da minha sogra tentando tomar o meu filho, alegando que ele seria melhor cuidado por ela.
Eu sabia que sem respaldo legal, ela continuaria a usar a morte do meu marido como desculpa para se intrometer na minha vida e na criação do meu pequeno. Decidi então procurar um advogado renomado, alguém que realmente entendesse casos de custódia e direitos parentais. Foi um processo doloroso, mas necessário. Em meio a lágrimas e longas noites em claro, montei um dossiê completo com todas as provas de que eu sempre fui a mãe presente, que trabalhei incansavelmente para cuidar do meu filho e que desde a tragédia, nunca deixei de lutar pelo que é meu. Na primeira audiência senti o peso da situação. Minha sogra estava lá com aquele olhar arrogante, como se tivesse a posse garantida do meu filho. Mas ao contrário de tudo que ela sempre pregou, eu tinha provas incontestáveis de que mesmo com a dor e a perda, eu era responsável por criar e proteger o meu pequeno. Meu advogado apresentou cada documento, cada depoimento, e aos poucos, a sala começou a demonstrar surpresa e indignação com o comportamento dela. No tribunal, o juiz ouviu atentamente e pela primeira vez, senti que a balança da justiça começava a pender a meu favor. O advogado explicou que, segundo a lei, o melhor interesse da criança deve prevalecer, e que eu sempre garanti o bem-estar do meu filho, mesmo em meio à adversidade. Enquanto a audiência prosseguia, percebi que a vitória estava próxima, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. O clima era de tensão, e cada palavra dita parecia marcar o início de um novo capítulo na minha vida. Eu sabia que essa decisão não só mudaria o destino do meu filho, mas também encerraria essa guerra familiar que tanto me desgastou. E agora a pergunta que ecoa em minha mente é: será que a justiça, ao me dar a vitória que tanto mereci, vai finalmente me permitir recomeçar sem carregar para sempre essa ferida? Parte 7 Final. Hoje, enquanto olho para o sorriso do meu filho brincando no quintal, sinto que finalmente reencontrei a minha força. Foram meses de luta, de enfrentar um sistema que parecia conspirar para tirar tudo o que eu amava. A mãe do meu falecido marido tentou, de todas as formas, tirar meu filho de mim, usando documentos falsos, ameaças judiciais e até a polícia para tentar provar que ele merecia ficar sob sua guarda. Mas eu me recusei a ser a vítima de uma injustiça que já me custará tanto. Cada audiência, cada batalha no tribunal foi um passo doloroso, mas necessário. A pressão era imensa, a família inteira se dividiu, amigos se afastaram, e eu me vi sozinha, com o peso de um luto que não passava e com a dor de ver o homem que amei ser manipulado por alguém que só sabia decepção. Mas mesmo assim decidi lutar não só por mim, mas pelo futuro do meu filho. Naquele último dia de audiência, quando o juiz finalmente decidiu que a guarda de meu filho permaneceria comigo, senti um misto de alívio e renovação. Eu sabia que as cicatrizes ainda estariam ali, mas agora elas contavam uma história de superação. Entendi que apesar de tudo, a vida precisava continuar, e que eu tinha força para reerguer cada pedaço que parecia perdido. Agora tenho começado a planejar um novo capítulo. Estou abrindo as portas do meu coração para novas amizades, para um novo amor, sem pressa, sem pressões, mas com a certeza de que minha identidade não está mais ligada à dor de um passado injusto. Minha família, mesmo que tenha se dividido, me ensinou que a verdade pode machucar, mas também pode libertar. E assim, me despeço desse ciclo de dor com uma pergunta que ecoa em minha mente. Será que ao transformar a minha tristeza em força, eu conseguirei construir um futuro onde o amor e o respeito prevaleçam, e onde eu finalmente serei verdadeiramente feliz?